passaria para o próximo convidado, Ricardo Arroja, que eu saúdo de uma forma muito particular, está aqui com uma situação também de saúde de alguma pressão e, portanto, bem-aja por ter cá vindo, colaborar connosco e pensar connosco estas questões que nos preocupam. Neste painel, a segunda grande pergunta é também provocatória: o euro aguenta ou rebenta a economia? Concluiu-se nos dois últimos governos socialistas, ou seja, durante os 6 anos e 3 meses dos 17º e 18º governos constitucionais, entre março de 2005 e junho de 2011, desculpem a amassada da estatística, a dívida portuguesa cresceu cerca de 45% do PIB, ou seja, cerca de 90 mil milhões de euros, o que em média nos dá 1,2 mil milhões de euros por mês, 40 milhões de euros por dia, 30 mil euros por minuto, ou cerca de, olhem para os relógios, cerca de 460 euros por segundo. É imparável. E eu pergunto, com um governo em que o responsável máximo dizia isto, em Poitiers, em França, e cito: para pequenos países como Portugal e Espanha, pagar a dívida é uma ideia de crianças. As dívidas dos Estados são, por definição, eternas. Ele não disse menos, eternas. As dívidas gerem-se. Foi assim que eu estudei. Eu não sei em que escola é que este ex-primeiro-ministro estudou. Ficámos a saber, sim, é verdade. É verdade. E eu, como mote para a intervenção do Ricardo, fazia, assim, rajada, 2 perguntas. O euro pode sobreviver a governos desta responsabilidade? Ou o euro pode sobreviver à falta de cumprimento pelos Estados-membros de critérios de convergência muito duros, que impõem, por exemplo, limites ao valor percentual do déficit público? E dava-lhe a palavra. Bom, antes de mais queria agradecer dar-vos as boas tardes. Perdoem-me se a minha voz apresentar aqui algumas falhas. Esta semana, de facto, teve um problema pulmonar, mas felizmente já estou a melhorar. Eu, em primeiro lugar, queria agradecer o convite ao Filipe, está aqui, para participar neste dia de reflexão conjunta, e quero também agradecer, obviamente, a toda a equipa que tornou possível esta conferência. E a oportunidade que aqui me é conferida para poder contribuir com a minha visão sobre a economia de Portugal. E, de facto, depois da descontração e savoir-faire do Martim e do Miguel, eu agora vou amassar-vos com teorias pesadas e complexas de macroeconomia. Espero que não me levem a mal, mas foi assim que eu preparei esta apresentação. Antes de mais, queria começar pelo mote principal da conferência. Esta é uma iniciativa de abertura à sociedade civil, de partilha de ideias, desprovida de considerações político-partidárias. É um conceito que eu considero valiosíssimo. E, portanto, começando pelo mote principal da conferência, pela ideia de mudar a bem, como julgo que devem saber, eu não faço parte de nenhum partido. Sou, aliás, um feroz crítico dos partidos e do regime de partidocracia que, a minha convicção, tem aprisionado o país, infelizmente. Contudo, reconheço às estruturas partidárias a capacidade de se constituírem como plataformas proativas e construtivas do debate de ideias. É neste sentido que hoje aqui participo, procurando contribuir para a discussão de alternativas futuras, independentemente dos vícios que eu possa vislumbrar à militância partidária em Portugal. A minha opinião, e obviamente é uma opinião que é sujeita à crítica como todas as outras, as pessoas querem hoje efetivamente participar, mas querem participar sem ter a exigência de militar, que, como bem sabemos, são coisas distintas. Feita a introdução e feita esta pequena crítica, que espero que aceitem de bom grado, passo ao tema que lançaram este painel. E na minha apresentação eu vou procurar debruçar-me essencialmente sobre a questão se o euro aguenta ou rebenta a economia. Enfim, muito se tem escrito sobre a nossa adesão ao euro e sobre a União Monetária em particular. Alguns argumentam que a sua criação e a nossa adesão ao euro se tratou de um erro histórico. Outros argumentam que se tratou de uma oportunidade histórica. Uns defendem que deveríamos sair. Outros defendem que, tendo entrado, seria agora difícil, se não mesmo impossível, que pudéssemos sair como se nunca tivéssemos entrado. Eu, enfim, confesso que em todas estas posições encontro um fundo de verdade. E daí a necessidade de irmos aos factos. E começando pelos factos,
Eu gostaria de recordar brevemente a nossa história, a nossa tradição económica, que obviamente em todos os períodos nos pode servir de referencial. E nesse sentido aproveito para lançar a seguinte pergunta. Ao longo dos séculos, qual tem sido a lacuna principal, a lacuna histórica da nossa economia? A resposta do ponto de vista macroeconómico é muito simples. Desde a altura dos descobrimentos até aos dias de hoje, a economia portuguesa se manifestou uma certa tendência para entrar em situações de déficit externo. Ora, para os não economistas, o saldo externo numa economia, também conhecido como saldo da balança corrente, resulta essencialmente da soma da balança comercial, ou seja, o deve e o haver do comércio internacional de bens e serviços, da balança de rendimentos, o deve e o haver que decorre das necessidades líquidas de financiamento do país, incluindo o financiamento do Estado, das empresas e das famílias, e também da balança de transferências correntes, o deve e o haver que resulta das remessas e pagamentos líquidos nacionais no estrangeiro. Ora, quanto a Portugal, a nossa secular dependência comercial face ao estrangeiro, em particular no comércio internacional de bens, tem-nos deixado frequentemente em maus lençóis em situações de grande vulnerabilidade. Acresce esta evidência o facto do país ter passado ao lado da Revolução Industrial. Há pouco falávamos na dificuldade que é um país em abstrato passar de uma economia agrária para uma economia industrial e, de facto, é preciso relembrar que a economia portuguesa apenas passou a ter na indústria um peso mais relevante que o peso da agricultura no início da década de 60, 1960, e não o século XIX. Portanto, século XX, 1960. E temos assim que, associado ao crescimento económico, sempre esteve associado ao crescimento das importações. Ainda hoje isso se verifica. O PIB aumenta, as importações arrebitam imediatamente. Trata-se de uma tendência que persiste e que o António Sérgio conceptualmente caracterizou como a nossa preferência nacional por políticas de transporte em alternativa a políticas de fixação, ou seja, de políticas de desenvolvimento. O país foi frequentemente conduzido a padrões de consumo e crescimento económico não suportados em aforro, investimento e rendimentos nacionais, mas sim tendo por base financiamento externo ou fontes de riqueza finitas. Sem surpresa, quando os ventos mudam, também a nossa sorte tem mudado. Nos últimos 100 e poucos anos, Portugal enfrentou várias crises de pagamento, das quais se destacam as situações de 1892, que acabamos de resolver no final do século XX, 1926 e, de um modo geral, toda a segunda metade da Primeira República, que foi um período desastroso, 1977, 83 e, mais recentemente, 2011. Passando aos quadros que preparei para acompanhar esta minha apresentação, este quadro número 1, podemos observar a evolução macroeconómica em Portugal entre 1910, ou seja, após o estabelecimento da República, e 2014. Na minha opinião, obviamente, isto é tudo discutível, podemos observar essencialmente 5 grandes períodos neste período alargado de tempo. A Primeira República, que foi, como eu já disse, o período de maior miséria económica dos últimos 100 anos. Há quem diga até de miséria política também. A ditadura militar e o Estado Novo. Aqui, perdoem-me se meti tudo no mesmo saco, mas como o foco da apresentação é depois na parte mais recente, admito que podíamos talvez destrinçar ali um bocadinho, porque de facto 27 a 32 é um determinado período, depois de 32 a 40 é outro, ou 45, depois temos aquele período de 45 até aos anos 60 e depois temos o boom, que o Martim há pouco já fez referência, que é de facto o período que medeia entre 1960 e 1973. A economia portuguesa em 1973 estava a crescer acima de 10%. Éramos capa da Economist ou da Time, já não me recordo exatamente, e de facto, visto do exterior, há quem se questione, bem, mas aqueles foram fazer uma revolução exatamente para quê? Evidentemente, a ditadura política é algo a lamentar, mas do ponto de vista macroeconómico, e peço que entendam nesse ponto de vista, foi um período de enorme bonança e de enorme convergência, evidentemente partindo de uma base económica relativamente depauperada, mas conhecendo uma evolução que nestes últimos 100 e poucos anos de história, de facto, só foi reeditado posteriormente entre 86 e 92. Dizia eu, a ditadura e o Estado Novo, o período imediatamente após o 25 de Abril, imediatamente anterior à nossa adesão à CEE, depois a adesão à CEE e posterior ratificação do Tratado de Maastricht, em 92, que consagrou a União Económica e Monetária na Europa. E, por fim, o período vigente desde a introdução física do euro até aos dias de hoje. Em geral,
Analisando o quadro, vemos que as debilidades estruturais ou principais da economia portuguesa são visíveis a olho nu e efetivamente, passando para o quadro, para o gráfico 2, relativo ao saldo das nossas contas externas, este gráfico mostra-nos a nossa dependência face ao exterior, tanto em momentos de verdadeira miséria económica, como se na Primeira República, como também em períodos de aparente bonança e abertura ao exterior, como foi, como eu disse há pouco, o período entre 86 e 92. E depois, mais recentemente, aí, se calhar, mais de aparente bonança do que efetiva bonança, desde entre 2002 e 2011, em que apresentámos saldos externos muitíssimo negativos, em redor de 10% ao ano, daí aquela velha máxima que os portugueses detestam ouvir, mas que do ponto de vista macroeconómico reflete a situação de o país ter vivido sistematicamente acima das suas possibilidades. Porque, de facto, a diferença entre o nosso consumo e as nossas necessidades de investimento e aquilo que nós produzíamos era compensado, era refletido na forma de um déficit externo e depois era compensado na forma de endividamento externo, com toda a dependência creditícia que depois foi gerada a partir daí face aos nossos credores estrangeiros. O gráfico 3 temos a outra debilidade principal da economia portuguesa, desde 1910, mais uma vez. O que é que nós vemos aqui? Vemos o saldo orçamental do Estado e recolhemos evidência do estado das nossas contas públicas. Podemos observar que o despesismo do setor público é uma faceta da economia portuguesa, em particular desde 1974, e, naturalmente, quando há um déficit público, a solução passa por uma de duas. Ou se aumentam os impostos, e eu aqui não sei como é que ficava a situação do imposto ao crescimento do Martim, ou se aumenta a dívida pública, ou se faz um pouco dos dois. O problema surge no dia em que o nível da carga fiscal e parafiscal atinge um ponto a partir do qual a atividade económica é desincentivada. E, de facto, é nesse ponto que já estamos há vários anos, conforme podemos ver neste gráfico número 4, que basicamente nos exprime a dívida pública em percentagem do PIB, e o que poderão ver é que, deixem-me voltar ao quadro anterior, nós sempre tivemos déficits públicos elevados, mas tínhamos também, na maior parte dos períodos, taxas de crescimento nominal do PIB que permitiam acomodar o crescimento dos impostos e, em última instância, também o crescimento da dívida, porque a dívida avaliada deste modo há que atender quer ao numerador, quer ao denominador. O problema surge, de facto, quando a fiscalidade atinge um nível máximo, o potencial do produto começa a diminuir e aí temos que a dívida pública, o numerador aumenta, mas o denominador diminui e leva e conduz a este resultado que nós aqui vemos, que é uma autêntica bomba relógio prestes a explodir e que resulta essencialmente do período entre 2007 e 2008 e o período mais recente. Evidentemente, nestas estatísticas nós também temos de ter em consideração que durante muitas décadas, em particular nos últimos 20 anos, o Estado português andou sistematicamente a implementar práticas de desorçamentação no setor público. E, portanto, agora, quando tivemos cá a Troika, concluiu-se que, de facto, o real déficit do Estado estava altamente subestimado. E, portanto, houve muita dívida que, digamos, saiu debaixo dos tapetes e, porventura, ainda haverá mais qualquer coisa que não se saiba. Há sempre surpresas em Portugal. De resto, ainda agora, neste último ano, efetivamente o saldo, o déficit público vai fixar-se em 3,7, 3,8 do PIB, mas é preciso não esquecer que houve ali uma despesa que é sistematicamente, este ano foi uma coisa, o ano passado foi outra, sistematicamente apresentadas como despesas não recorrentes, que acrescenta mais um ponto ao déficit público em 2014. E, portanto, efetivamente, o déficit público em 2014 foi mais próximo, foi mais de 4,7 do que 3,7. Mas, enfim, aí também tivemos a Comissão Europeia a dar-nos uma ajuda e um incentivo no sentido de ficarmos bem na figura. Entremos agora no tema central da apresentação, portanto, o euro aguenta ou arrebenta com a economia. Como eu referi na introdução e reforço neste slide número 5, a minha posição é altamente ambivalente. Por um lado, o euro trouxe-nos aspectos muito positivos, designadamente taxas de juros e taxas de inflação mais baixas. Por outro lado,
em especial desde a introdução física do euro em 2002, o PIB deixou de crescer. Nós, entre 2002 e 2014, crescemos zero. Somem as taxas de variação do PIB real desde então e a soma dá zero, como já veremos de seguida num gráfico. E além do PIB ter deixado de crescer, tivemos uma outra situação, que é altamente danosa, sobretudo do ponto de vista social, é que o desemprego não parou de aumentar. Como nós vemos no gráfico 6, o chamado período de convergência para o euro, e portanto eu aqui neste gráfico 6 tenho a evolução desde 25 de Abril, e depois esta caixa a negro refere-se ao período desde o tratado da ratificação do Tratado de Maastricht, 92, que consagra a União Económica e Monetária, até aos dias de hoje. E aquilo que nós vemos é que, de facto, desde 92 até à introdução física do euro, houve uma redução enorme das taxas de juros nominais que passaram a praticar-se na economia portuguesa. E o mesmo sucedeu ao nível da inflação. Portanto, também a inflação baixou significativamente desde que ratificámos o Tratado de Maastricht e desde que passámos a estar, digamos, no pelotão da frente para entrar no euro. De facto, quer num caso, quer no outro, Portugal beneficiou imensamente com a expectativa de poder vir a fazer parte do grupo de elite da Europa, o euro, colocando o país no radar internacional de credores, de financiadores e de investidores de todo tipo. Sem grande surpresa, o montante de financiamento disponível aumentou, portanto, o estoque de financiamento disponível à economia portuguesa aumentou, e, ao mesmo tempo, o custo de financiamento baixou. De facto, o melhor de dois mundos. E essa situação teve impacto imediato na economia portuguesa. Se observarmos neste gráfico, aqui temos as taxas de crescimento do PIB real, portanto, desde 1974, e o que é que nós observamos? Observamos, de facto, depois de uma recessão que resultou, digamos, da adesão do escudo, portanto, a uma relação mais direta com as restantes moedas da Europa, tivemos ali uma pequena recessão, mas depois tivemos um período de grande crescimento entre 95 e 2000, evidentemente, como o Martim já frisou, muito suportado em despesa pública, porque a redução das taxas de juros foi para todos, não é? Incluindo para o Estado. E, portanto, houve essa alavanca. Mas a verdade é que depois deste período inicial de bonança e de confiança, a oportunidade parece ter-se perdido. E desde a introdução do euro, a introdução física do euro, em 2002, a economia cresceu, como eu disse, à taxa média de zero. E este é o drama, porque de facto nós em 12 anos não saímos do sítio. Sem criação económica, naturalmente, o resultado só pode ser desemprego, que, desde que há estatísticas, disparou para níveis elevadíssimos. Mesmo a redução que houve nos anos mais recentes continua a gerar uma taxa de desemprego e, sobretudo, de taxa de desemprego estrutural muitíssimo alta. O que se passa com o desemprego entre os jovens é uma situação absolutamente calamitosa e que arruína expectativas e, em última instância, arruína também o potencial crescimento do país. De resto, em termos de convergência ou divergência económica face ao resto do mundo, e aqui comparando com a OCDE, a situação relativa a Portugal, desde Maastricht, melhorou, mas apenas muito residualmente. Nós, em 92, tínhamos um PIB per capita que era de aproximadamente 70% da média dos países OCDE, hoje estamos em 73%. Se compararmos 2002 com hoje, estamos exatamente onde estávamos. E, portanto, e se compararmos com o pico, digamos, de convergência que houve, que foi aqui em 2009, estamos cerca de 6 a 7 pontos abaixo do que já estivemos. Portanto, há um fenómeno de convergência, divergência e, no balanço, estagnação, que mostra que a última década, deste ponto de vista, tem sido uma década perdida, infelizmente. E, efetivamente, só podemos falar de grande convergência no período entre 86 e 92, em que, efetivamente, aí sim há uma grande convergência de Portugal face à Europa. Obviamente, que resultou quer da liberalização da economia ao setor privado, na sequência dos excessos do período de 74 a 85,
quer também da vaga de fundos comunitários que de um momento para o outro foram disponibilizados à economia portuguesa. Mas, tirando esse breve período entre 85 e 95, não há, depois de Maastricht, nenhum período vagamente próximo dessa performance. E, na realidade, para voltarmos a ter crescimento daquela magnitude, e sem independência monetária que permita incentivar as exportações e coartar, de algum modo, as importações, substituindo-as por produção nacional, o avanço da economia terá de se fazer pelo reposicionamento da tipologia empresarial portuguesa. O Martim mencionou, é um tema que eu também tenho frequentemente mencionado nos meus artigos, a estrutura empresarial portuguesa é extraordinariamente atomizada. E isso leva à prevalência da microempresa e, obviamente, leva também à concentração, à focalização em setores de menor valor acrescentado. E o que nós temos de fazer é precisamente posicionar-nos em segmentos internacionais de maior valor acrescentado. A ideia das cidades, do conhecimento, portanto, é uma ideia que me parece meritória. Não sei se estou de acordo com o seu modelo de financiamento, mas isso certamente é motivo para debate. E tudo aquilo que nos permitir, e este para mim, se me perguntarem de todos os slides que eu aqui mostrei, qual é o mais relevante em termos da nossa evolução futura, é este. E é este porquê? Porque neste gráfico temos, ou neste quadro, nesta tabela, temos a medida da produtividade laboral de Portugal por hora de trabalho. E reparem, é metade da Europa. Nós, para convergirmos face à média da Europa, temos rapidamente também de ter uma produtividade laboral por hora de trabalho mais próxima da Europa. E aquilo que nós vislumbramos é que essa convergência não se tem dado. A produtividade na Europa tem aumentado, em Portugal também tem aumentado, mas não há, de facto, um catch-up significativo. E isto não é naturalmente porque nós trabalhamos menos horas. Nós, efetivamente, em Portugal, trabalhamos mais horas do que na média da União Europeia. Isto deve-se aos quadros que eu vos vou mostrar de seguida e que, basicamente, refletem a nossa especialização internacional no comércio internacional, sobretudo de bens. Nós trabalhamos, efetivamente, mais horas que os outros, mas que focamos em setores de menor valor acrescentado, que são valorizados de forma menor no mercado internacional. Reparem só a nossa especialização setorial. Em termos líquidos, de exportações líquidas, o calçado continua a ser o grande setor, o vestuário, em que nós somos o número 11 mundial, em termos do calçado. Evidentemente que se analisarmos ao preço por unidade, aí somos o número 2, atrás da Itália. Mas em termos de montante, de volume, são aqueles valores. Vestuário, pasta de papel, mobiliário e cortiça. A cortiça é o nosso, em termos de ranking mundial, é o único setor em que nós classificamos em primeiro lugar mundial. Mas reparem, classificamos em primeiro lugar mundial com exportações líquidas que não chegam a 1.000 milhões de dólares. Pelo contrário, as nossas importações é de combustíveis, é uma lacuna à qual é difícil escapar, mesmo com o investimento nas renováveis. Máquinas, produtos farmacêuticos, ferro e aço e cereais. Agora, vou mostrar-vos a Alemanha. Automóveis, exportadores de automóveis, maquinaria, produtos ópticos, farmacêuticos e plásticos. E o que é que eles importam? Importam basicamente aquilo que nós exportamos. Só que, no deve e no haver, nós saímos, de facto, numa situação de vulnerabilidade. É este reequilíbrio que é necessário fazer. Porque só com esse reposicionamento internacional é que nós vamos ter um maior crescimento potencial e só assim iremos convergir. E como é que nós podemos reequilibrar a balança? Atraindo investimento. O problema é que atrair investimento para Portugal também já esteve mais fácil. No slide 14, nós temos a medida do investimento total, portanto, formação bruta de capital fixo, público e privado, em percentagem do PIB. E o que é que nós aqui observamos? Observamos que o investimento total em percentagem do PIB realizado em Portugal tem vindo a baixar dramaticamente. Em 2000 era quase 30% do PIB português. Em 2012 estava em 16%. E mesmo o crescimento que houve líquido entre 2013 e 2014
não mudou significativamente aqueles números. Portanto, temos aqui um problema grave. Porquê? Porque uma economia especializada em segmentos de menor valor acrescentado, obviamente, tem que investir mais do que economias mais especializadas. E era isso que sucedia na viragem do milénio. Continuou a suceder até ali cerca de 2008. Mas desde então, sucede o inverso. Ou seja, nós hoje investimos menos do que o resto da Europa. Que é certo, também tem vindo a diminuir o investimento no espaço do resto da Europa, mas, tendo em conta que eles partem de uma posição de partida mais vantajosa, não lhes causa grande dano. E, portanto, Portugal tem de investir muito mais que a Europa. O problema é que as condições de contexto não ajudam. E é neste sentido que reformas estruturais na educação, na justiça, na burocracia pública podem ajudar. O problema é que, além disso, é preciso fazer mais. É preciso baixar a nossa carga fiscal. A nossa carga fiscal, ou a pressão fiscal, que resulta do nível de impostos e do PIB per capita, está bem acima da linha de tendência à qual deveria obedecer. E, portanto, está claramente muito acima do desejável. E faz com que Portugal também não esteja no topo dos locais mais interessantes para se investir do ponto de vista fiscal. Enfim, não querendo amassar-vos mais, a apresentação já vai longa, e regressando ao ponto de partida, se o euro aguenta ou rebenta com a economia, a minha opinião é que sem reformas estruturais de fundo, e eu desafio qualquer um nesta sala a dizer que a justiça em Portugal está melhor do que estava, que a educação em Portugal está melhor do que estava, que a burocracia portuguesa é dramaticamente mais amigável hoje do que era há 2 ou 3 anos atrás, ou há 5 anos atrás, mais ainda. E, portanto, desse ponto de vista, sem reformas estruturais de fundo e sem algum tipo de diferenciação fiscal, e este é um ponto muito sensível, porque toda a tendência no espaço da União Europeia é para caminhar no sentido da harmonização fiscal, que as estruturas de impostos se tornem gradualmente iguais em todos os países. O que é um erro, tendo em conta os desequilíbrios que acabámos de ver. E, portanto, é um grande ponto de interrogação se é viável, possível, algum tipo de diferenciação fiscal em Portugal, ou em benefício de Portugal. Mas sem uma coisa, sem outra, creio que a situação que o euro nem aguentará, nem rebentará a economia. Vai ser uma espécie de um meio-meio, uma espécie de aguenta, até que isto algum dia rebente, para um lado ou para o outro. Enfim, há quem hoje se sinta um otimista cético. Eu devo dizer-vos, sinto-me um cético otimista. Muito obrigado a todos. Eu tenho muito que agradecer ao Ricardo esta exposição, que é impressionante. Eu atrevo mesmo a dizer que era útil fazermos aqui uma parceria de investimento na divulgação destes gráficos para gabinetes ministeriais, para câmaras municipais, para as casas dos portugueses em geral, porque isto é dramático, quer dizer, os números falam por si. E chego a pensar que aqui o problema não é um problema tanto, digamos, do formato de investimento, porque houve muito investimento público, houve até excessivo. O problema é o problema do tipo de investimento, das orientações estratégicas, das opções que se fizeram. E desse ponto de vista, não quero fazer um discurso do tempo, volta para trás, naturalmente, era absurdo, mas verifica aqui um período não democrático, em que, apesar de todas as opções, eram mais bem feitas do ponto de vista económico. Agia-se com outra racionalidade. E, portanto, isto dá, com certeza, muito que pensar. Há, naturalmente, uma série de perguntas muito interessantes para se colocarem ao Ricardo, e vamos fazê-lo, mas, se calhar, seguíamos já para o próximo orador convidado e depois abríamos o debate.